Camille também, o irmão Hélio trocou ela, não trocou não? Não é a mesma não. Tá muito parada, né? Vocês não estão estranhando não? Muito quieta. Deu um calmante pra bichinha. Se a igreja está feliz com a presença dos irmãos que nos visitam hoje, o que dissemos? Sois bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E volte sempre, amém? Não faça dessa igreja uma saudade. A igreja evangélica pentecostal Só Deus é Luz está e sempre estará de portas abertas para recepcionar os irmãos em Cristo Jesus, amém? Camila dispensa até apresentação, glória a Deus. Gálatas capítulo 5, verso de número 22. Eu cumprimento nossos irmãos internautas com a santa paz do Senhor, que Deus vos abençoe, esteja conosco. Eu vos convido a compartilhar conosco este momento. Eu tenho certeza que Deus tem algo de suma importância, de relevância para nós nesta noite e esclarecerá um pouco mais a nossa caminhada, a nossa jornada. Gálatas capítulo 5, a partir do verso de número 22. Vamos estar compartilhando com os irmãos alguns versículos. Amém? A palavra do Senhor diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Amém? Eu convido os irmãos a curvar as vossas cabeças, a fechar os vossos olhos. Senhor meu Deus e Pai, Senhor, entoamos hinos de louvor ao Teu nome. Glorificamos ao Senhor porque cremos que o Senhor aqui está. Pai, assim colocamos a nossa vida, em nome de Jesus Cristo, diante a Tua presença. Pois carecemos ouvir, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a Tua doce voz. Senhor, venha falar. Fale conosco, em nome de Jesus Cristo, que através da Tua palavra nós possamos, meu Deus, nos aproximarmos de Ti, Senhor. Deus, é o pedido que eu te faço nesta noite, em o nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Irmãos, podem tomar os vossos assentos, glorificando, bendizendo e adorando esse Deus, que em tudo tem nos enriquecido, irmãos. Se algo que nós aprendemos é que não há falta em Deus, amém? Ainda que nós não entendamos, não compreendamos a situação qual estamos vivendo, mas em Deus não há falta. Pelo contrário, Deus ele tem a capacidade de aperfeiçoar aquilo que é faltoso ou aquilo que é falho, ou seja, nós, amém? E é mais ou menos por este caminho que nós vamos adentrar nesta noite. Carta de Paulo aos Gálatas, irmãos, ou a região da galáxia, nós vamos encontrar justamente essa situação. Um povo que outrora conheceu as Escrituras, conheceu Deus e conheceu a Cristo, o Salvador e Remidor das nossas almas. Se alegraram, irmãos, pois sabiam, assim como todos nós sabemos, um dia prestaremos conta das nossas obras. Estávamos debaixo da lei e não poderíamos ou não estávamos conseguindo cumprir a lei, cumprir as ordens ou as ordenanças. Vou abrir um parênteses na ministração só para que você entenda. Eu tenho a profissão no trânsito, sou mototaxista e às vezes, devido à pressa, devido à situação, nós infringimos algumas regras de trânsito. Acabamos acarretando algumas infrações. E na nossa maturidade de malícia do homem, nós começamos a dizer: mas Deus, por que tal infração? Esses dias eu atravessei provavelmente um pardal acima do limite de velocidade e fiquei pedindo a Deus: Senhor, vai vir a multa. Só que eu sou bem consciente das minhas infrações, e disse para Deus: Deus, se vier
se essa chegar, será o mínimo que eu pagarei por tantas outras que eu havia cometido. Porque quando eu olho para o meu histórico, quando eu olho para o meu passado no trânsito, quantas infrações, irmãos, eu cometi, principalmente antes de aceitar a Jesus Cristo, antes de conhecer a Cristo. Quantas vezes, irmãos, eu dirigi embriagado por estas ruas? Quantos acidentes, irmãos, eu cometi? Quantos erros? Eu não vou dizer que foi a mão de Deus me poupando das infrações, porque eu não vejo isso. Eu vejo um Deus justo, e mais cedo ou mais tarde eu terei que pagar. Se tem algo que nós aprendemos, é a lei da semeadura. Gálatas traz muito clara essa visão. Tudo que se planta, irmãos, se colhe. Mais cedo ou mais tarde vem a conta. Então, se eu até hoje não chegou a esta infração, mas se essa infração chegar, irmãos, por tantas outras que eu já cometi, é coisa muito pequena. E agora trazendo para a vida espiritual, tantas vezes, irmãos, que nós quebramos a lei. Quantas vezes nós quebramos a palavra de Deus? Só que um dia nós ouvimos alguém dizer: olha, Deus é poderoso para perdoar pecados. Deus é bondoso o suficiente para nos remir, ou para remir até o mais vil pecador de todos os seus pecados. Isso me alegrou muito nos dias que eu ouvi isso. Trouxe uma paz no meu interior, aonde o Senhor diz que dos meus pecados Ele já não se lembrará mais. Irmãos, isso me trouxe ou me traz um sentimento de refrigério para a minha alma, de muita alegria. E eu acredito que assim encontrava-se os nossos irmãos gálatas, ou na região da galáxia, muito alegre, porque aquele que ouvia a lei e não cumpria a lei deveria ser morto. Não haveria ou não há outra maneira. Até que um dia Jesus morreu no meu lugar, ou morreu no lugar das pessoas. Só que agora eu comecei a entender um pouco melhor as Escrituras. Eu comecei a aprofundar um pouco mais nas Escrituras. E eu entendi, irmãos, que esse Deus bom que perdoa os pecados, Ele não é infantil, Ele não é ingênuo. Ele tem poder para entrar no mais íntimo do meu ser e conhecer o que passa dentro de mim. E aí eu comecei a ver que a lei, irmãos, a lei mediante a graça, talvez seja um pouco mais fácil de carregar do que andar na graça. Talvez a lei, irmãos, me traz menos responsabilidades do que a graça. Porque a lei só poderia me condenar se eu fosse pego. Eu só vou pagar essa infração se realmente aquele pardal estiver funcionando. Eu só pagarei uma multa se realmente o guarda me observar e anotar ali a infração. Agora, no tempo da graça, irmãos, e nós já lemos isso na abertura do culto, que o Senhor iria e enviaria o Consolador, o Espírito Santo, esse Espírito que nós já mencionamos aqui também, no capítulo 22, no capítulo 5, verso 22. Esse Espírito, irmãos, ainda que ele seja bom e longânimo, ainda que ele faça de tudo para que eu possa alcançar a graça de Deus, irmãos, ele me traz a consciência dos meus erros e dos meus pecados. Ele me constrange. Com o seu olhar tenro e com a sua voz delicada, com o seu jeito doce de falar comigo e dizer: não é bom que você faça isso, ou não é bom que você haja desta maneira, ou não é bom que você ande por este caminho. Irmãos, é melhor que eu pagasse a multa,
É melhor que eu encarasse a lei, porque é difícil. Talvez você não tenha entendido, eu vou tentar te mostrar algo mais relevante para a tua vida. Pensa alguém que faz tudo por você e você não procura fazer nada por ele. Pensa alguém que coloca à sua disposição todo o poder, toda a presença, e você não corresponde a nada que ele te coloca diante de você. Se coloque agora do outro lado da moeda. Você se dedica a alguém, você que é casado, se dedica à sua esposa, você dedica ao seu esposo, dedica aos seus filhos, dedica aos seus pais. Você realmente coloca a sua vida à disposição de alguém. Todavia, esse alguém não dá crédito na sua palavra, não ouve o que você diz, não atenta para a sua presença. Tudo que você quer é o bem dessa pessoa. Tudo que você deseja é que essa pessoa se eleve, cresça, desenvolva e participe. Irmãos, a Bíblia está dizendo que se eu crer, eu comerei o melhor dessa terra. A Bíblia está dizendo, irmãos, que eu terei uma vida, e não é uma vida comum, é uma vida em abundância, em Cristo Jesus, com Cristo Jesus. Eu não terei uma vida medíocre e miserável. Por mais que alguém diga, mas ser crente é uma vida miserável, é uma vida triste, é uma vida de murmuração, é uma vida de sofrimento. Pelo contrário, irmãos, a vida do verdadeiro cristão, independente do momento, do estágio que ele esteja passando na sua vida, é vida de paz. Porque justamente, irmãos, o Espírito que habita em nós, o Espírito Santo que habita em nós, irmãos, ele nos traz amor, ele nos traz paz, ele nos traz alegria. Se nós começássemos a entender um pouco melhor isso, nós prestávamos mais atenção naquilo que Jesus disse na abertura do culto, que aquele que me ama, que as pessoas que realmente me amam, o amam ao Senhor, ouviria as suas palavras, as guardaria e as praticaria. Aqueles que realmente diz que Senhor, Senhor, e que deseja morar nos céus com esse Senhor, ao ouvir que tem um Espírito Santo, que você não está órfão, você não está só, você não foi abandonado neste mundo, não é porque Cristo subiu, é que Ele nos deixou desamparado. Eu vou dizer algo que vai te chocar talvez. Ele está sentindo o que você está sentindo agora. O que está passando na sua mente, no seu coração? Se a sua mente é boa, se o teu coração é bom, provavelmente você já está bem encaminhado, ou o fruto do Espírito Santo de Deus já está produzindo na sua vida. Agora, se o teu coração, se a tua mente, se os teus desejos são ainda carnais, irmãos, são ainda mundanos, se você ainda anda pela carne e não pelo Espírito, se você não vivencia o Espírito Santo de Deus, esses dias, conversando com um jovem, e o questionando o que estava acontecendo com ele, e ele, não, está bem, está bom, e de repente ele se abriu comigo, pastor, eu estou com crise de ansiedade, eu estou entrando num processo de depressão. Um jovem, irmãos, de 20 e poucos anos, independente da idade, temos crianças entrando em fase de depressão, querendo se suicidar, temos adultos, temos idosos. Mas eu trouxe atenção para o jovem, porque o jovem normalmente ele tende a ver a sua força além do natural, além do normal.
ele tenta se brindar de uma maneira que ele acha que ele é intocável por dentro, nada acontece na vida dele. E aí quando eu vi aquele jovem chorando em pranto, irmãos, dizendo que ele está no estado de depressão, irmãos, cada vez mais eu vejo a falta da igreja. E quando eu digo a igreja, irmãos, eu não estou dizendo a placa, eu não estou dizendo o pastor, eu estou agora generalizando, nós somos a igreja. E quando eu vejo alguém no estado desse, alguém sofrendo dessa maneira, eu posso contemplar a falta da igreja, que outrora conheceu a Cristo, irmãos, conheceu a palavra, outrora ouviu falar que existe um Deus que cura, que salva, que liberta, um Deus que nos prepara, que nos organiza para levarmos para a sua morada, para vivermos com Ele na eternidade. E aí eu vejo pessoas, irmãos, nós estamos na iminência da volta do Senhor, não tem como, irmãos, não tem como, não há outro caminho mais, não existe outra maneira. O mundo, irmãos, já está corrompido, já está em degeneração. Você pode buscar em qualquer fundo de pesquisas, irmãos, o mundo está se autodestruindo. Essa certo não é a vontade de Deus, mas é a vontade do inimigo. O diabo está trabalhando para isso, justamente para levar o maior número de pessoas possíveis. E a igreja do Senhor, nós que deveríamos ser a luz, que conhecemos a Cristo, ou falamos que conhecemos a Cristo, já não temos brilhado como deveríamos brilhar, já não temos mais luz, por falta do Espírito Santo de Deus. Outrora, na minha juventude, de longe, irmãos, nós identificávamos, lá vai um cristão, lá vai um servo de Deus, lá vai um adorador, lá vai um mensageiro das boas novas. Todavia, hoje infelizmente, não se sabe mais quem adora, não se sabe mais quem serve, não se conhece mais um cristão de longe. Eu vejo essa carta, a força que Paulo empenha para tentar trazer novamente a razão a essa região, assim como hoje, tentando falar comigo e com você, colocar novamente a razão para que nós devemos andar em espírito e não mais pela carne, não mais vivermos pelas nossas concupiscências ou pelos nossos desejos desenfreados, pelas nossas vontades mundanas, carnais e passageiras, pois Jesus está voltando. E quando Jesus voltar? E quando as trombetas ecoarem? E quando os nomes dos salvos, dos eleitos forem chamados? E se porventura o nosso nome não estiver escrito no livro da vida? E se porventura nós formos a exceção dentro da igreja, dentro do templo, ainda que as escrituras diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, eu quero acreditar no fundo do meu coração que não há aqui alguém que deseja estar fora deste momento. Eu quero acreditar que permeia entre nós o desejo de habitar com Deus, de estar com Deus. Mas eu quero te trazer a visão que você, que eu, que nós, a igreja, precisa do Espírito de Deus para viver, para existir, para se manter de pé. Para que você entenda o quanto nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Para que você entenda o poder que há no Espírito Santo de Deus. E como ele fortalece as pessoas. Se você abrir as suas escrituras e começar a ler os evangelhos, você vai ver que Cristo, o Filho de Deus, estava despojado de toda a sua autoridade e poder.
O Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, agora ele estava em fase humana, carnal, terrena, sensível a todo tipo de dor e sentimento. Jesus chorava, se você não sabe. Jesus sentia dor e fome, se você não sabe. Jesus precisava de ar e de água para se manter de pé, se você não sabe. Jesus foi tentado, ofereceram para ele coisas que nós, sem sombra de dúvida, talvez não resistiríamos, e abraçávamos, e abarcanhávamos, e trazíamos para junto de nós. Mas Jesus venceu, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. O Espírito Santo o fortalecia. O Espírito de Deus é que dava poder a ele. Todo o milagre, toda a força, todo o poder que operava na vida de Jesus Cristo, operava-se pela presença do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus foi de suma importância na obra de Cristo na terra. O Espírito Santo de Deus é de suma importância se você quiser vencer as batalhas que você está atravessando. Se você quer suportar, se realmente você quer suportar as dores e as aflições deste mundo, você precisa do Espírito Santo. Esses dias eu assisti uma palestra. Eu gosto muito de palestra. E o palestrante estava trazendo a visão a respeito de pessoas, de como são as pessoas, nós, seres humanos. Ele não se omitiu, ele se enquadrou. Eu gosto de palestras assim, que as pessoas se apresentam como elas ou como elas são, ou como nós somos. Somos invejosos, somos arrogantes, somos orgulhosos, nos escondemos atrás de uma máscara, de uma caricatura, tentamos forjar um sorriso, uma alegria, tentamos abraçar pessoas que muitas vezes nós odiamos. Tentamos viver num mundo que tenta nos matar. E nós, em vez de vivermos em Cristo, para Cristo, nós começamos a atacar. É mais fácil. Quem já jogou xadrez deve saber disso. A melhor defesa é o ataque. Você quer se defender? Ataca. Em Cristo, você quer se defender, se humilha. Baixe a sua cabeça. Quem justifica é Deus. A vingança pertence ao Senhor. O que esse palestrante estava querendo dizer, a visão que ele estava tentando passar, é que somos afrontados e afrontamos as pessoas todos os dias. Todavia, só seremos vitoriosos a partir do momento que nós nos enquadrarmos, aderirmos à vontade do Espírito Santo de Deus, ou seja, quando o Espírito Santo de Deus passar a habitar em nós. Só resistiremos realmente os ataques desta vida quando o Espírito Santo de Deus se manifestar em nossas vidas. Não preciso nem perguntar se você odeia alguém. Talvez você vai dizer: não, pastor, eu só não me sensibilizo ou não tenho muito carisma por pessoas.
Mas se eu te perguntar, mas tem alguém que te odeia? Olha, tem tantas pessoas que me odeiam, tem tantas pessoas que falam mal de mim, que me condenam, que me julgam, que me apontam. Parece que nós somos a vítima do mundo, que o mundo conspira contra nós. O diabo conspira para te destruir, mas Deus trabalha 24 horas, a todo instante, para que você tenha vida. Enquanto a igreja não abrir o coração para entender a força, o poder, a necessidade que ela tem do Espírito Santo de Deus, ela sempre vai estar sujeita, sensível aos ataques do inimigo, às setas do diabo. Porque a igreja contemporânea do nosso tempo, ela está deixando de lado o Espírito Santo de Deus. Estamos focados no cântico, estamos focados na pregação, estamos focados em tantas outras coisas. Só não focamos no Espírito Santo de Deus. E aí andamos andando na carne. Dizemos até em alto bom tom: não, mas eu sou cristão, eu sou da igreja fulano de tal, meu pastor é o fulano de tal. Mas aí quando olha, se ela tem o bom senso de olhar para dentro de si e ver se realmente ela ama, se ela tem paz consigo e com os outros, se ela é uma pessoa benigna, disposta a fazer o bem, a ajudar as pessoas, aí é questionável o comportamento dela. Pastor, mas as pessoas têm que me gostar de mim do jeito que eu sou. Eu nasci assim. Deus não te criou assim. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Nós não fomos criados à imagem do pecado. Nascemos, herdamos sim, quando entramos neste mundo, a natureza pecaminosa. Mas quando Cristo morreu por nós, essa natureza deveria ser morta, juntamente no momento do nosso batismo. Esse ser maligno já não poderia levantar mais, esse desejo da carne já não poderia levantar mais, mas ainda que ele tenta ressuscitar, temos o Espírito de Deus para amortecê-lo novamente. Você tem o Espírito de Deus, Ele está ao seu favor, Ele está ao teu lado, Ele compartilha com você. Mas às vezes você esquece dele. Às vezes você acha que ele não se importa mais. Às vezes você pensa que está tudo certo, está tudo acomodado. Eu conheci uma pessoa que as ministrações, os céus se abriam. Vidas eram tocadas, vidas eram batizadas. O Espírito Santo de Deus, não que hoje o Espírito Santo de Deus não se apodere, essa pessoa cresceu tanto, essa pessoa sonhou tão alto, ou sonha tão alto, que infelizmente a visão dela se tornou a riqueza dela. E aí, a justificativa que uma vez eu ouvi sair da boca dela: mas Márcio, Deus está me abençoando, veja como eu estou prosperando, isso que Deus me deu, eu tenho que cuidar, eu tenho que zelar.
Mas aí eu fico pensando, e as almas que Deus te entregou? As vidas que Deus colocou nas suas mãos, será que não precisam ser cuidadas ou zeladas? A notícia que eu tive é que o rebanho dele está minguando, está diminuindo. A igreja tem os seus altos e baixos, mas eu estou vendo que ele está ganhando o mundo, e está arriscado perder a sua salvação. Ele tinha tanto amor pela igreja, ele respirava a igreja, mas hoje os negócios, os afazeres, esses dias eu fiquei sabendo que ele ministrou e o céu se abriu. Nessa ministração, 2 almas se renderam aos pés do Senhor. Quando eu ouço isso, eu vejo que o Espírito de Deus não se retirou dele. Assim como é na tua vida, quando Deus te usa para falar no coração de alguém, para ajudar alguém, para estender as mãos, para trazer esse alguém para a presença de Deus. Uma vez recebido a unção, Deus não tira a unção da sua vida. Só que se não voltar à essência, ao primeiro amor, salvou tantas almas, levou tantas almas ao conhecimento de Jesus, e a sua própria salvação é incerta. O Espírito de Deus está te dizendo algo. Ele ainda não te deixou. Ele não te desamparou. Mas se nós não dermos ouvido e nos aproximarmos dele, vamos com certeza voltarmos para a natureza caída. Jesus te chama para próximo dele. Você é importante neste ministério. Não estou dizendo o ministério, só Deus é luz, o ministério de Deus. O ministério que salva vidas. O ministério que leva vida a morar com Cristo. Você é importante. Você tem a marca de Deus no seu coração. O seu chamado é especial e é único. Jesus morreu para que você pudesse estar aqui hoje ouvindo esta mensagem, para que você cresce e acreditasse. Não é uma mensagem de autoajuda. Todo alto, ou toda pessoa que se acha autossuficiente, ela já fracassou em si. Eu estou dizendo que você tem um potencial, porque o Espírito Santo de Deus tem o poder de potencializar a tua capacidade, de acrescentar, de fazer, de realizar na tua vida. Ele te ama. Você é especial para Ele. Assim como diz o profeta Isaías, entre os mais excelentes da terra, Ele te escolheu para estar aqui hoje, para dizer que Ele te ama e se importa com você.
e que você não precisa temer o que te possa fazer o homem. Você não precisa de se preocupar com o que as pessoas possam fazer com você. Porque se você deixar, se você permitir, essa mágoa, essa dor, esse sentimento ruim que te corrói, que está te destruindo por dentro, que está te matando por dentro, que está tirando o seu brilho, a luz, a alegria que você outrora tinha. Se você soubesse que o Espírito Santo de Deus pode fazer florir novamente o seu jardim, basta você abrir o teu coração, basta você dizer para Ele: Senhor, eu quero, mas eu não estou conseguindo. Irmão, se tem algo que eu costumo dizer, é que nós precisamos ser sinceros com Deus. A Bíblia diz que antes de pedirmos, antes de falarmos, Deus já conhece, já sabe o que passa dentro de nós e o que realmente nós precisamos. É fato, é algo verdadeiro. Nós não negamos essa eficiência, a eficácia dessa palavra. Todavia, esse mesmo Deus nos chama para um diálogo, para uma conversa. Esse diálogo, essa conversa, leva o título de oração. A oração é conversar com o Pai, é dialogar com Deus. Ainda que você não saiba como, você tem o Espírito Santo de Deus que intercede por você. Se não sai palavras, mas deve haver lágrimas. Se já não há lágrimas, fique em silêncio. Se os seus olhos se secaram, não se preocupe. O Espírito Santo de Deus sabe o que está passando dentro de você. Mas você, eu, nós, a igreja só vai vencer as nossas lutas e as nossas batalhas quando nós nos disponibilizarmos na presença do Espírito Santo de Deus. E muitas pessoas dizem: não, pastor, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu tenho um anjo que me protege. Tem. Mas veja se você está produzindo isso, o fruto do Espírito, o amor, a alegria. Quantas vezes você disse para alguém que ama? Esse Natal, eu falei: eu vou fazer um teste. Não vou mandar mensagem para ninguém. Vamos ver quantas pessoas vai dizer Feliz Natal, pastor. Sendo eu disse: eu vou fazer diferente. Vamos ver quantas pessoas vão se lembrar de mim neste Natal. Independente dos que lembraram ou que não lembraram, você que está aqui me assistindo, você que está aqui conosco pessoalmente, eu continuo te amando em Cristo Jesus. Eu continuo dizendo para você que você é importante na minha vida. E vale a pena eu estar aqui ministrando hoje, porque eu fui vocacionado, é a minha chamada. É porque o Espírito de Deus, que eu creio que ainda habita em mim, faz com que eu ame mesmo as pessoas que não mandaram um Feliz Natal para mim. Não é porque não mandaram um Feliz Natal que me esqueceram, ou que se lembraram, mas a correria não deu tempo. É que eu vou deixar de amar essa pessoa. Porque tem pessoas, irmãos, que estão sofrendo hoje porque alguém não mandou um Feliz Natal.
Você é importante. E se ninguém lembrou, o Espírito Santo de Deus lembrou. Então, se eu sei que eu tenho o Espírito Santo de Deus, um dos requisitos é o amor. É eu continuar amando, mesmo que as pessoas não me abraçaram neste Natal. É continuar sendo feliz, mesmo se eu não tenho um carro zero, uma casa concluída, mesmo se eu não tenho ainda os meus filhos todos convertidos, se eu não tenho toda a minha família na presença de Deus, eu ainda continuo sendo feliz. Mesmo eu sabendo que eu tenho que lutar todos os dias para me manter de pé, eu ainda continuo tendo paz no meu coração, eu ainda continuo podendo chegar na minha casa e abraçar a minha esposa, e poder colocar o travesseiro ou a cabeça sobre o meu travesseiro, e descansar em paz. Mesmo eu sabendo que a minha vida é muito curta neste mundo, o tempo está sendo remido, eu ainda procuro ser longânimo, esperar com paciência no Senhor, saber que o tempo é dele, o momento é ele, a obra é dele, e ele está trabalhando ao meu favor. Mesmo às vezes eu não querendo ser uma pessoa boa, ajudar o meu próximo, mas o Espírito de Deus faz com que eu estenda as minhas mãos e ajude ao que está caído, ao que está precisando. Isso é benignidade, isso é bondade, isso é fruto do Espírito Santo de Deus. Isto é servir com alegria ao Senhor, o Espírito de Deus que está neste lugar. E é isso que Ele espera de você. Que você não venha compartilhar a presença dEle apenas aqui, ouvir Ele falando apenas quando é ministrado a palavra, mas é ter fé, acreditar que quando você sair deste culto, o Senhor vai continuar com você. É ser manso, mesmo quando você voltar para o seu lar e ainda houver alguma desordem na estrutura familiar. Isso é ter o Espírito Santo de Deus. É saber que o seu galardão, como diz a carta aos Hebreus, que não basta saber que Deus existe, não é suficiente saber que Deus existe, mas o verdadeiro cristão, ele sabe que Deus existe e é galardoador, é Ele que trará a recompensa daqueles que o buscam, daquele que espera, aquele que aguarda nele. E se por algum motivo você não entendeu a mensagem, sente esse ar, você só respira porque o Espírito de Deus permite que você respira. Todavia, melhor do que esse ar é você ter o Espírito Santo de Deus, porque um dia o ar vai faltar, mas se te faltar o Espírito Santo, não haverá uma eternidade na presença de Deus. Para onde vamos? Não precisará de oxigênio. Você não terá essa matéria. Você terá um corpo glorioso. E a palavra de Deus ficará enxertada no teu coração. Coloque sobre os teus pés em nome de Jesus. Eu gostaria que nós olhássemos para dentro de nós
pudéssemos em alguns minutos fazer aí uma reflexão. Olhe para dentro de você agora. Você está em águas tranquilas. Não tem nada e nem ninguém que pode tocar na tua vida agora. Aqui você está protegido de tudo externamente. Aqui você está diante do Espírito Santo. Bem juntinho dele. Agora olhe para dentro de si. E aí eu te pergunto, o que você vê? Olhe para dentro de você. E se for possível, diga quem você é. Quem você é? Você é filho de Deus? Os filhos ouvem e obedecem. Você deseja estar lá, juntamente com os filhos? O reino de Deus já está entre nós. Talvez você está esperando o dia da chamada, mas não está sabendo aproveitar o seu momento. Não está sabendo aproveitar o seu instante. Talvez tudo que você montou, todo o seu castelo, toda a estrutura forte que você tenta mostrar, Santo, 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 santo. Para ele crescer, você tem que diminuir. Para ele te exaltar, você tem que se humilhar. Para ele te guardar, você tem que estar debaixo das mãos dele. Santo, santo, santo. Tu és santo, Senhor. Meu Deus, tem de misericórdia, Senhor. Tenhas misericórdia, Senhor.
Abra os olhos do moço, abra os olhos da moça, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, venha fazer morada, venha habitar, venha consolar, Senhor. Grande Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, Jesus, aleluia. Santo, 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 santo. Sabe por quê? Mesmo sem forças você ainda lutou. Sabe por quê? Mesmo chorando um sorriso estampou. Sabe por quê? Te machucaram, mas você perdoou. Sabe por quê? Quis tudo abandonar, mas não abandonou. É que eu te sustento, eu não te deixo, eu te convenço pra você não se perder. E quando você chora, vou recolhendo todas as lágrimas pra interceder ao Pai por você. Eu intercedo, Filho, por você. E pode acontecer de tudo dar errado, e alguém que você tanto ama ter te abandonado. Um coração quebrado, choro entalado, querendo um desabafo. E é bem nessa hora que incontrolavelmente vai querer chorar, mas vai se lembrar que ainda existe alguém que pode te escutar. E eu vou estar lá, te consolando, te convidando para o encontro, enxugando os prantos. Filho, entenda, quem está falando é o Espírito Santo. Estou te consolando, te convidando para o encontro, enxugando os prantos. Filho, entenda, quem está falando é o Espírito Santo. Eu te sustento, eu não te deixo, eu te convenço pra você não se perder. E quando você chora, vou recolhendo todas as suas lágrimas para interceder ao Pai por você. Melhor amigo, Espírito Santo, traz avivamento. Espírito Santo, envolve seu povo. Espírito Santo, batizando com fogo. Espírito Santo é o melhor amigo. Espírito Santo, traz avivamento. Espírito Santo, envolve seu povo. Espírito Santo, batizando com fogo. Espírito Santo é o melhor amigo. Espírito Santo, traz avivamento. Espírito Santo, envolve seu povo. Espírito Santo, batizando com fogo. Espírito Santo é o melhor amigo. Espírito Santo, traz avivamento. Espírito Santo, envolve seu povo. Espírito Santo, batizando com fogo.
Espírito Santo, eu te sustento, eu não te deixo, eu te convenço, pra você não se perder. E quando você chora, vou recolhendo todas as suas lágrimas, pra interceder ao Pai com você. Santo és tu, Senhor, santo. Aleluias. Você que pode, uma salva de palmas para Jesus, irmãos. Graças a Deus, amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Eu agradeço assim a participação dos nossos irmãos internautas que esteve conosco até agora. Que Deus os abençoe. Dia 30 para o dia 31 teremos um culto especial a partir das 21 horas. Se você for morador de Três Lagoas, é um dos nossos convidados, em nome de Jesus Cristo. A oportunidade, logo após a virada do ano, nos primeiros horários, teremos a ceia. Todavia, se não puder estar conosco, busque a sua igreja, vai participar do corpo, participe do sangue. Tenho certeza que Deus estará te abençoando em nome de Jesus. Que seja uma semana abençoada e próspera, em nome de Jesus. Amém? Irmãos,